Olá, viva! Estamos de volta para mais uma conversa. Mas antes de começar, só um alerta rápido. Como sabem, temos um e-mail disponível. Se conhecem algum familiar ou amigo com histórias interessantes para partilhar, enviem-nos uma mensagem para podcastfamiliaamigos@gmail.com. Se não apontaram, o e-mail durante a conversa irá passar em rodapé. Estamos curiosos para ouvir essas histórias. E por falar de histórias, vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Ora bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Loi e hoje temos connosco uma mulher verdadeiramente inspiradora, doutora Leonor Colasso. Uma mulher aventureira, determinada, apaixonada por desafios, que deixou tudo para trás para vir até Coimbra, onde assumiu a direção de uma loja e iniciou uma nova fase da sua vida. A sua história é feita de coragem, dedicação e sonhos que não conhece fronteiras. Vamos conhecer um pouco mais sobre o percurso desta mulher incrível e o que o motiva todos os dias. Seja bem-vinda, doutora Leonor Colasso, e é um privilégio enorme estar aqui consigo. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado por me convidar e por achar que é interessante eu partilhar consigo e aqui no podcast a minha história de vida. Eu aqui agradeço imenso. Olha, como é que está? Como é que tem passado? Já há muito tempo que não temos visto. O que é que tem feito? Olha, nos últimos 6 anos tenho estado aqui na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Economia, onde assumi vários desafios, o primeiro dos quais em 2019, logo depois da faculdade ter vindo aqui para o novo campus de Carcavelos. O diretor da faculdade, o professor Daniel Traça, convidou-me, desafiou-me para duas coisas: para vir organizar a parte operacional de um campus novo e com muitos desafios, para organizar a parte digamos, executiva ou de gestão dos programas de licenciatura e mestrado, e para, ao mesmo tempo, ajudar a desenvolver a pessoa que é, neste momento, a diretora executiva dessa área. E que, na altura, estava, digamos, num percurso ascendente e a desenvolver-se, e que eu, enfim, fiz um caminho também de mentoria com ela. Depois, ao fim de 3 anos, quando eu estava a pensar que iria encerrar essa atividade, o professor Daniel Traça convidou-me para mais um desafio, que eu abracei até dezembro de 2024, que foi o de administradora, com os pelouros da área financeira e da gestão do campus em si, da estrutura física do campus. Tive a fazer isso até dezembro de 2024, quando eu, enfim, informei aqui o meu novo diretor que iria ausentar-se. tomar as botas, ao que ele me pediu para ficar mais 1 ano e meio. E, portanto, cá estou. É porque também gosta daquilo que faz e está bem assim. O que é que aparece? Não, eu acho que o que é importante é uma pessoa gostar diariamente de se levantar, de trabalhar, de vir dar o seu contributo e sentir em cada momento que tem valor a acrescentar, que de facto há um contributo para a sociedade, para as pessoas com quem se está. Acho que isso é que é importante. A partir do momento em que uma pessoa se começa a aborrecer, é melhor pensar em mudar, a fazer outra coisa. Porque isso aí todos os dias é um dia diferente, não é? É sempre desafios, não é? E este projeto é um projeto muito apaixonante, porque a educação é digamos que é um setor que é, digamos, verdadeiramente talvez aquilo que é o único ou o mais eficiente elevador social, não é? Através da educação que as pessoas podem incluir, podem pensar uma vida diferente daquela que os pais tiveram, fazer evoluir a sociedade. Portanto, é através da educação que se faz muita coisa, e eu sou, digamos que assim,
Gosta desse meio? Profissional, apaixonei-me pela educação. Bem, então vamos voltar aqui um bocadinho atrás. De onde é? De onde é que nasceu? Olha, eu nasci em Lisboa, nunca vivi, até ir para Coimbra, nunca vivi noutro sítio que não fosse em Lisboa. Apesar de a minha vida profissional ter sido sempre bastante desafiante no aspecto de passar uns meses aqui, uns meses acolá, e ter tido alguns desafios interessantes. Em relação portanto, à minha vida, à primeira parte da minha vida... Sim, da sua infância. Da minha infância, tenho muitas ligações à região da Beira Alta. Os meus avós eram de perto de uma vila, perto de Oliveira do Hospital, o Hervedal da Beira, e eu passei anos, talvez... A sua infância? Passei férias das quais tenho ótimas recordações na Beira Alta. Olha, e pronto, é isso mesmo. E como é que era a sua infância? Recorda-se em Lisboa e depois as férias na aldeia? Olha, nós nessa altura, assim, eu tenho 4 irmãos, nós somos 4 irmãos, e somos 4 irmãos muito próximos uns dos outros. Eu costumo dizer, e é verdade, a minha mãe, quando fez 5 anos de casada, tinha 4 filhos e sem ter gêmeos, portanto, somos todos mesmo muito seguidinhos. O que fez com que, de facto, a nossa infância tenha sido muito unida, muito divertida, muito disparatada também, porque, enfim, quer dizer, 4 crianças juntas e adolescentes juntos, há sempre muito espaço para o disparate. Fizemos muitos. Olha, e os seus pais, o que é que faziam? Olha, o meu pai era funcionário público, trabalhava na Direção-Geral do Comércio Externo e trabalhou sempre até se reformar. A minha mãe, na primeira fase da nossa vida, estava em casa, connosco. Sim, só que depois, nos anos 70, mesmo antes do 25 de Abril, a vida começou a complicar-se e de facto ela teve a coragem de, numa altura em que a sociedade não era, digamos, propícia a esse tipo de papel das mulheres, de sair de casa e de ir trabalhar, porque para eles e para os meus pais sempre foi prioritário a nossa educação e dar-nos as melhores oportunidades nessa área. Eu digo hoje aos meus filhos, e disse-lhes toda a vida, a mesma coisa que eu ouvi dizer: não contem com heranças, contem com uma boa educação e, se for possível, boas oportunidades para viajar. Claro. Mais do que isso, não. Foram esses mesmos valores que os pais lhe transmitiram. Exatamente, e foi aquilo que eu tentei fazer com os meus filhos e, de facto, aparentemente, a coisa está conseguida nesse aspecto. E na escola? Onde é que andou a estudar? Estudei no Liceu Maria Amália. Estudei primeiro até à 4ª classe, na altura, num colégio particular, um colégio que usava o método João de Deus, que é extremamente importante. Eu acho que é bom referir isso, porque dá-nos uma estrutura de aprendizagem muito importante. Foi importante na minha vida isso. Depois fui para a Escola Marquesa da Lorna. Fomos todos nós, a partir do 4º ano, fomos para o ensino oficial. Estive na Escola Marquesa da Lorna e depois no Liceu Maria Amália, onde apanhei o 25 de Abril, onde estava no 4º ano, já estava no 4º ano do liceu, e onde vivi uma época extraordinária que foi de facto o abraçar dos desafios políticos, o perceber o que era a vida nessa altura, não é para saber a idade a uma senhora, mas nessa altura, quantos anos é que tinha? Eu não escondo a minha idade, eu tenho 65 anos feitos este ano. Portanto,
digamos, nessa altura eu estava nos meus 14, 15, 16 anos, e foi de facto uma época extraordinária digamos, de aprendizagem política, ideológica, de discussão, mesmo de desafios, quer dizer, na altura o ensino secundário e o ensino era muito dominado pela estrutura do Partido Comunista e da Juventude, da UEC, na altura, que era a única juventude partidária que estava organizada quando foi 25 de Abril, e portanto dominou as estruturas nos liceus, e de facto o Liceu Maria Amália, na altura, foi de facto um exemplo ao contrário, porque conseguimos ser eleito, ou fazer eleger um grupo de representantes dos alunos no Conselho de Gestão que não eram comunistas, e do qual eu me orgulho de fazer parte, e fiz parte durante 2 anos do Conselho de Gestão. E meteu-se por muito tempo na política, ou foi só... Foi só no liceu, porque sabe que depois quando fui para a faculdade, e a minha mãe, os meus pais já nos tinham feito essa reza, que foi, não, aqui é mesmo para estudar. Portanto, política primeira prioridade é estudar. É estudar. Saber se há tempo ou não. Olha, algum professor que a marcou nesse período de... Sim, alguns pela positiva, outros pela negativa. Pois. Tive grandes professores tive uma professora extraordinária de matemática logo no início do liceu que de facto marcou, porque eu acho que é fundamental as boas bases de matemática que depois facilitam muito a evolução. Tive grandes professores, tive particularmente uma professora extraordinária de História no 6º e 7º ano do liceu. Era uma cadeira opcional, mas que me marcou extraordinariamente para o resto da vida, e de quem ainda hoje em dia sou amiga. Não... Então, foi nessa fase que... Ultrapassámos a fase da relação professor-aluno para a amizade. Para transformar numa relação de amizade que tem durado a vida inteira. E foi nessa altura que decidiu, então, ir para o curso que teve, ou houve aí uma mudança? Na altura era um bocadinho diferente, porque nós fizemos uma coisa que na altura não era muito normal fazer, que foram testes de orientação profissional, que eram sugeridos não, eram oferecidos pelo Ministério da Educação, mas aquilo estava tão escondido que muita gente não fazia e não sabia. E nós fizemos, e na altura a indicação que estava assim mais marcada era na área das matemáticas. Só que para ir fazer o curso de matemática eu tinha que fazer uma disciplina no 6º e 7º ano, que era Físico-Química, que eu tinha jurado por causa de uma professora que tive no 5º ano, que nunca mais na minha vida abriu um livro de Física. Ficou marcado. E portanto, na altura, pareceu... E também por questões de organização daquilo que era o sistema de ensino. O sistema de ensino em 1976, 1977, estava muito desorganizado, o ensino universitário, e portanto a opção que na altura nos pareceu mais fazível era a Universidade Católica com o curso de Gestão. Portanto fui para a Universidade Católica, fiz o exame de admissão e entrei. Hoje em dia, é uma coisa que eu costumo fazer assim um bocadinho pirraça aos meus filhos, porque entrei para a faculdade com 16 anos. Porque na altura não havia 12º ano, claro. Portanto era o equivalente ao 11º, não é uma coisa extraordinária, mas pronto, como faço anos em Mas tem avanço, não é? Dá-se um bocado de pirraça para os miúdos, não é? Olha, alguma experiência da sua infância que tenha marcado e aqui onde hoje se recorda, que faça refletir? Olha, muitas e boas. Acho que os períodos de férias que nós tínhamos
eram extraordinários. Nós normalmente quando estávamos a crescer, tínhamos 4 meses de férias. Eram 4 meses. As férias começavam no dia 10 de junho, no dia 9 de junho, e voltávamos à escola no dia 6 de outubro, normalmente. E, portanto, tínhamos tempo para fazer muita coisa. Eu há bocado referi os disparates, mas é importante as crianças, quando crescem, terem tempo para fazer disparates. Terem tempo para se aborrecer, terem tempo para ler, terem tempo para fazer muita coisa sem a pressão da vida que eu acho que hoje há, que é preciso fazer tudo em muito pouco tempo e fazer muita coisa e não deixar o chamado fear of missing out, o FOMO, tanta gente fala. Nós não tínhamos, de facto, tínhamos tempo para nos aborrecer. Eu acho que a criatividade vem muito do aborrecimento. Se as pessoas não têm tempo para se aborrecer, não são criativas. E nós éramos muito criativos. Sim, nessa altura nós não parávamos em casa e fazíamos de tudo. Coisas boas e coisas más. Em passear, em conhecer. Os meus pais, no período em que a minha mãe estava em casa connosco, havia sempre coisas para ver à volta de Lisboa, monumentos, museus, e portanto havia muita coisa para fazer, para além da praia e depois o inevitável mês de setembro, em que nós ficávamos com os meus avós na beira, e que de facto era extraordinário, porque aí era uma experiência totalmente diferente, era a antítese do urbano, não é? Exatamente, saía da cidade para a aldeia, que era totalmente diferente. Cresci num ambiente urbano e, portanto, o ir para a aldeia, o ver, o aprender a ordenhar as ovelhas, sei lá, tanta coisa. Tudo que havia na terra. Tudo o que havia na terra, incluindo aquelas coisas que hoje se poupam as crianças de ver, mas que fazem parte da coisa. O ir a uma matança do porco, o ver uma vaca a ser desmanchada. Portanto, a matança do porco, que hoje em dia é proibida. É proibida, pois. Eu não sei, mas são coisas que fazem parte da vida. Agora tem regras, ainda existe, mas agora tem regras. Tem que lá estar alguém, pronto, é aquelas coisas que... Mas coisas, são diferentes, quer dizer, a questão da chamada humanização da morte, ou humanização do tratamento dos animais, não me parece mal, mas depois você hoje em dia vê muitas crianças que não fazem uma ideia de onde é que vem o bife que comem, ou de onde é que... Não. E pronto, não era só isso, o ir apanhar amoras para fazer doce de amora e sair de lá todo arranhado das silvas. Isso faz parte da vida, fez parte da nossa vida, e também aqui por Coimbra também era a mesma coisa. É muito semelhante, não é? Quer dizer, não estamos assim, não é assim tão longe. Não. O que se fazia em Lisboa chegava cá no instantinho em Coimbra, então Coimbra fazia tudo, ou vice-versa, não é? Doutora, diga-me uma coisa, na escola, como é que era a Leonor? Rebelde? Não. Tranquila? Eu sempre a vi como serena, atenção, serena, tranquila. Sempre fui uma miúda muito bem comportada, era uma miúda muito bem comportada. Eu posso dizer que eu corto esta parte, não há problema, estou a brincar. Não, a sério. Eu comecei a fazer mais disparates no liceu. E aí no liceu é difícil hoje em dia fazer uma comparação daquilo que é a vivência escolar daquilo que era na altura. Eu comecei os meus anos de rebeldia vieram com a adolescência. Comecei a fumar muito cedo. Também sentiu essa liberdade que... Sim. Estamos ali no secundário e depois estou mais livre. Essa liberdade leva a cometer essas experiências, digamos assim, não é? E essa liberdade também foi incentivada muito pelos meus pais. A minha mãe era filha única, foi hipercontrolada, e
e sempre fez um bocadinho de fim-capé, porque o meu pai tinha um bocadinho de tendência mais para nos ter debaixo das asas. Não era controlar, era termos debaixo das asas. E a minha mãe não, sempre incentivou que nós fizéssemos o nosso caminho, os nossos disparates, as nossas coisas, para aprender. Claro. E isso é importante. Sempre fui boa aluna e, portanto, nunca tive situações complicadas relacionadas com o estudo. As bases que eu lhe referi há bocado das escolas João de Deus eram muito boas e permitiam-nos ir quase até ao fim do secundário sem grandes... Havia muito método, uma boa base, tanto no português como na matemática, que nos permitiam depois seguir as coisas sem grande dificuldade. E quando um aluno não tem dificuldade na escola, eu acho que depois também tudo o resto se torna mais fácil, quer dizer, há mais tempo para brincar, há mais tempo... Nessa altura, os professores eram muito rígidos, ajudavam muito, ou eram assim de leve, apoiavam muito os alunos, ou como é que era aí? Olha, ou faziam distinção, olha, tu és esperto, vens para ali, como aconteceu aqui em Coimbra, atenção. Era muito, assim, o Liceu Maria Amália, eu acho que era assim em quase todas as escolas, porque os meus irmãos andaram no Liceu Camões e eu acho que era a mesma coisa. Eles faziam uma diferença logo na distribuição das turmas quando os alunos entravam no liceu. Sim. Eram agrupados... De onde é que vinha, não é? Os melhores... Não? Não? Eram os melhores alunos pelas notas. Eram postos em turmas um bocadinho independente da proveniência social. Se bem que o Liceu Maria Amália, no sítio onde era, quer dizer, não era muito diverso, chamamos-lhe assim, em termos de proveniência, porque aqueles bairros ali, as Avenidas Novas e aquela zona ali à volta do Parque Eduardo VII, era uma burguesia bem instalada na vida. Claro. Não havia pessoas com menos posses. Não. E, portanto, digamos, nós éramos agrupados fundamentalmente pelas notas. Portanto, os melhores alunos ficavam logo nas primeiras 3 turmas e depois, pronto, a coisa processava-se um bocadinho sem grande... Mas vocês aí notavam isso? Tinham essa noção ou mais tarde é que... É um bocadinho difícil eu dizer-lhe isso, Luís, porque quando eu entrei para o liceu em 1972, 73, exato, 72, 73, e o 25 de Abril foi logo a seguir. Portanto, esse tipo de coisa não veio à discussão na altura. Realizámos rapidamente que era isso que acontecia, porque de facto quando na altura havia as listas do quadro de honra e tal, portanto, as primeiras 3 turmas eram as turmas onde estavam os alunos do quadro de honra. Mas não tiveram essa percepção? Não. Doutor, depois, no percurso de estudante, alguma vez esteve a trabalhar nas férias ou era só mesmo de descanso de férias e tudo? Enquanto estive no liceu, não. Quando fui para a faculdade, comecei a trabalhar, estava no 2º ano da faculdade quando comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, não, por acaso, não estou a falar a verdade, comecei a trabalhar antes. Só que trabalhava, pronto, fazer babysitting, fazer um bocado de recepção em eventos, aquilo que são as hospedeiras hoje em dia, que chamam hospedeiras, mas era isso que nós fazíamos ao fim de semana, às vezes à noite, por aí a partir dos 15 anos, mais ou menos. Já se conseguia fazer esses trabalhos? E trabalhei uma vez num verão, em agosto, eu e o meu irmão mais velho fomos servir à mesa para um restaurante. Que era um clube, era o Grêmio Literário, que fechava normalmente o mês de agosto. E os sócios estavam sempre imensos. E então houve uma altura que o secretário, nesse ano, acho que foi em 75, 76, o diretor do Grêmio resolveu
contratar miúdos para tratarem para servirem à mesa. Tinha a cozinha e pronto. E então eu e o meu irmão fomos o mês de agosto todo a servir à mesa. Sim. Basicamente, para o restaurante. Foi a minha primeira experiência de trabalho e dá muito gozo uma pessoa ter o dinheiro, ao fim de claro, fazer as suas naquela coisas. altura. Olha, ainda por cima era um sítio onde iam muitos amigos dos meus pais almoçar e deixavam boas gorjetas, era bom. Sabia sempre bem, não é? Era bom, sabia sempre bem. Nessa altura, tinha alguma ideia daquilo que queria? Não. Sinceramente, enquanto estive a estudar, eu tinha uma ideia de que a minha vocação era muito de... Eu gostei muito do curso de gestão. Acho que fez um bom fit na minha cabeça. Comecei a trabalhar na parte mais numérica, na área mais financeira, contabilidade, porque a minha cabeça é mais estruturada nesse aspecto. Acho que hoje em dia, olhando para trás, em 40 anos eu fiz uma evolução muito diferente daquilo que é a minha tendência natural. A minha tendência natural é muito de introversão, de trabalho com números, de coisas organizadas e fechadas nas suas caixinhas. E foi por isso que eu, quando acabei a faculdade, o primeiro trabalho que tive foi como auditora, contabilista, foi Números. Fundamentalmente números. A auditoria dá uma estrutura muito engraçada porque nos permite também avaliar processos. E eu acho que nessa altura é que eu comecei a olhar mais para a operação. Isso depois muito mais na macro, não é? Muito mais quando fui para a macro, mas nos primeiros anos, sim. Mas antes da macro, então teve como auditora noutra empresa. Dois empregos antes de ir para a macro. Eu, quando fui para a macro, já tinha 10 anos de experiência de trabalho. 10 anos de experiência de trabalho full-time. Tinha trabalhado com um dos meus professores de contabilidade que me convidou para trabalhar com ele e portanto, eu, a partir do segundo ano da faculdade, trabalhava em part-time com ele, em part-time na área da contabilidade. Depois fui para a KPMG, estive lá 5 anos. Tive 5 anos na KPMG como auditora, fundamentalmente auditora, fiz alguns trabalhos de consultoria, não muitos, mas fiz. E depois, nessa altura, já tinha a minha filha mais velha nascido e eu achei que estava na altura de eu queria ter mais filhos e que aquilo não era muito compatível, porque era um trabalho demasiado... obrigava-nos a sair ocupação, não era? E então fui trabalhar para a Sotancro, que é uma fábrica de vidro, a única que existe em Lisboa. Hoje em dia foi comprada pela Barbosa e Almeida. E faziam vidro de embalagem e eu fui como responsável pelo controle de gestão. Fui para lá como responsável pelo controle de gestão, iniciar todos os processos de contabilidade e de apuramentos de custos de cada lote produzido, enfim, uma série de coisas na altura. Foi giro, foi um projeto engraçado, só que naquela altura apanhei a crise de 80, início final dos anos 80. 88, 89, para aí. Sim. A primeira... E de facto o meu ambiente familiar convivia mal com salários em atraso e portanto tive... Claro. É óbvio. Então, e é aí que se chega ao contacto do ramo de distribuição de alimentar, não é? Exatamente, é aí que eu chego à macro pela mão da doutora Natália Lopes, que foi ela que me contratou. Na altura tinha acabado, eu lembro-me, foi curioso, de ver nas notícias o incêndio da loja de Palmela, em abril de 94. E
logo a seguir, eu fui contactada para ir a uma entrevista na Macro. Mas tinha-se candidatado ou foi através de conhecimentos que... Não foi através de conhecimentos, que eu não conhecia lá ninguém. Não me lembro, eu acho que eu respondi a um anúncio, porque os primeiros 3 empregos da minha vida foram esses 3, foi através de respostas a anúncios. Nunca usei, porque lá em casa toda a gente, em princípio, era faz-te à vida. Faz-te à vida. Faz-te à vida. Não esperes para os outros que te ajudem, não é? Não, exatamente, faz-te à vida. Então, foi. Eu lembro quando comecei a trabalhar, casei-me logo a seguir, e o meu sogro tinha uma empresa na altura e ele queria muito que eu fosse trabalhar para lá, mas eu nunca quis. Emprego de família. Não, a coisa não dá bom resultado. Não ia ao encontro daquilo que é a doutora Leonor, não é? Não. E portanto eu lembro-me de ver o incêndio da Macro em abril, acho que foi em abril, e depois eu comecei a trabalhar em outubro de 94, e o primeiro trabalho que eu tive na Macro foi fechar o dossiê do seguro de incêndio. Com a lista toda, com o inventário todo do que tinha sido queimado e do estoque que estava, e validação, etc. Foi a primeira coisa que eu fiz. Mas a responsabilidade na altura, o desafio foi iniciar o departamento de auditoria interna. Foi o primeiro desafio que eu tive. Foi essa a razão da minha contratação para a Macro. Então é assim, lembra-se então perfeitamente do seu primeiro trabalho na Macro, não? Lembro, é isso, foi. É isso. Mas foi isso. E depois da auditoria, não é? Passou para outra área. E aquilo foi, assim, eu sei pôr as datas todas. Portanto, quando o Dr. António Melo voltou para Portugal, eu estava na auditoria interna, penso eu, agora já não sei pôr os dados exatos, mas acho que estava para aí há 2 anos, ou 2 anos e meio. Ele voltou, e quando ele voltou, pediu-me, ou desafiou-me para ser project manager dele, ou seja, estar como trabalhar nos projetos dele só. E portanto eu trabalhei de muito perto com ele durante alguns anos. Acho eu que sim, deve ter sido para aí em 90, ele deve ter voltado para aí em 96, por aí. Por aí foi. Foi por aí que ele voltou. E eu, um dos primeiros projetos que tive foi o trabalhar com o Carlos Maia na organização da Staples. Portanto, o Carlos Maia criou a empresa e eu estava com toda a parte financeira da organização dos processos, da montagem do departamento financeiro da Staples, na altura era o Office Center. E ligada à abertura da primeira loja. A abertura da primeira loja do Office Center é uma coisa extraordinária na minha vida. Quer dizer, eu percebi que, quer dizer, esta coisa da área financeira não tem graça nenhuma. Tinha mais, o desafio era maior, não era? Criar uma loja. O que é giro é a operação. A operação que tem aquela coisa do contacto com o cliente, do desafio de ter as lojas como deve ser, de perceber qual é o melhor layout, o que é que se deve ter, o que é que funciona, o que é que não funciona. É um desafio extraordinário. Eu acho que o setor da distribuição, o retalho, é um fascínio. Ainda hoje em dia eu tenho um fascínio com o retalho. Aliás, é uma coisa que os meus filhos gostam um pouco, é de visitar grandes superfícies comigo, porque dizem que eu sou excessivamente opiniosa sobre... Vai ao pormenor, não é? Olha para aquilo, também já aconteceu isso, eu já parei com isso.
Pronto, estive a trabalhar com o António Melo, muito na parte de projetos estratégicos, que a Macro lançou muitos naquela altura. Eu pus as coisas a andar e aquilo começou a ter um ritmo bastante muito infernal, bem. Não é? E eu, em determinada altura, acho que foi em 98, 99, disse-lhe: olha, eu gostava mesmo era de ir para a área de vendas e operações. E ele disse: está bem, sim, mas tens que ir fazer um MBA. Isto, curiosamente, quer dizer, na altura, os diretores de loja, eu acho que se havia 1 ou 2 licenciados era muito. Mas eu, para ir para a diretora de loja, tive que ir fazer o MBA. Acho que isto é um bocadinho a imagem daquilo que era. Antigamente era muito masculino. Muito masculino, e antigamente era mais ao currículo da pessoa do que à formação. Não. E era um setor muito dominado por algumas pessoas, pelo género masculino. Sim, portanto, o facto de entender que uma mulher que tinha que ir para diretor de loja tinha que ter um grau académico superior ao grau académico que os colegas têm, tudo bem. Para mim, em termos pessoais, funcionou. Eu tenho que lhe agradecer a ele e agradeço, sempre que falo, agradeço muito ao António Melo, que contribuiu para a evolução da minha carreira, porque se eu não tivesse feito o MBA, a minha carreira tinha sido muito diferente. Mas pronto, fiz o MBA. Havia uma das perguntas que era a pessoa que me marcou mais na Macro, e afinal é António Melo. Eu tive muitas pessoas que me marcaram muito na Macro. Eu na Macro, nos 25 anos que passei, quase 25 anos que passei na Macro, cruzei-me com pessoas extraordinárias. Pessoas extraordinárias e algumas assim bastante também originais para o outro lado. Excêntricas. Mas pessoas extraordinárias, pior que excêntricas. Mas cruzei-me com pessoas que me marcaram muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. O António Melo foi definitivamente uma das pessoas que me marcou mais, com todos os defeitos que tinha, e eu reconheço que ele... Mas toda a gente tem, não é? Claro, claro. E de facto só não erra quem não faz coisas, não é? Claro. As pessoas que fazem coisas erram, às vezes, outras vezes têm sucesso, mas quem não faz nada, pronto, é sempre mais seguro. E nesta área tem que se mesmo arriscar para... E pronto, depois, olha, fiz o MBA, no meio disto tudo, nasceu o meu terceiro filho, estava eu, enfim, ainda, olha, foi na altura da abertura da loja da Staples que me nasceu o terceiro filho, foi assim. E o MBA eu fiz com 3 crianças, uma delas com 2 anos. Foi um bocado difícil, foi um desafio grande, foi um desafio que exigiu que nós em família funcionássemos muito... Em conjunto, não é? Em conjunto e com a visão de longo prazo. Quer dizer, o meu marido foi meu colega de curso, mas nessa altura tivemos que decidir qual de nós queria acelerar a carreira mais do que o outro. Claro. E ele foi sempre o pilar que me permitiu, de facto, avançar uma série de desafios. E pronto, fiz o MBA, sempre o António Melo disse: sim senhor, vais fazer o MBA, mas olha, o trabalho tem que ser feito na mesma. Eu ia para as aulas à sexta e ao sábado, e durante a semana trabalhava o que precisava, claro, nos projetos que tinha. E pronto, depois quando acabei o MBA, era suposto, na altura, eu estava na calha para ir para a loja de Leiria, que estava a ser construída. E pronto, depois já não sei porquê, foi quando o Fernando se foi embora. Fernando Borges? Não. Fernando Gonçalves? Fernando Gonçalves. Eu fui para Coimbra para substituir o Fernando Gonçalves, que saiu. É? Já pensei que era Fernando Borges. Não. Não, é Fernando Gonçalves, sim. Fui para Coimbra substituir o Fernando Gonçalves. E quando esse desafio apareceu, vacilou? Ou então, agora com 3 filhos, ir fora e pequenos...
Bem, era sempre aquilo que queria, não era? Eu sempre tive a noção de que naquela altura, e isso era uma questão muito consciente, eu não podia dizer que não se eu dissesse que não a algum dos desafios que me apareceu. Eu tinha encalhado em termos de carreira e não, claro. E pronto, havia um compromisso de fazermos mais em família pela vida, melhorarmos. Claro. E portanto foi um objetivo que, e de facto foi interessante. Foi desafiante. Foi muito desafiante. Mas eu acho que vocês, a equipa da loja, foi de facto foi fundamental para mim viver com vocês e o apoio que vocês me deram no dia a dia, porque de facto eu tinha digamos uma experiência bastante diferente daquilo que era a dos meus colegas. Eu não precisava de demorar tanto tempo a olhar para os números da loja, porque eu isso digeria-os mais facilmente e, portanto, isso permitia-me estar mais tempo na loja. Com os clientes? Falar com os clientes, mas também aprender com vocês e aprender com a equipa da loja como é que se geria uma loja e quais eram as coisas fundamentais. E portanto só tenho mesmo é que agradecer-vos a todos, à equipa, que ainda lá estão muitos. Não muitos, mas ainda estão alguns. Ainda estão alguns. Que aprendi muitíssimo, que depois me foi muito útil para o meu futuro. E na loja de Coimbra, tem alguma história engraçada ou desastrosa? Tenho uma extraordinária com um rapaz que já nem me lembro como é que o rapaz se chamava, que andava com uma mota de empilhador e eu avisei 2 ou 3 vezes que ele andava depressa demais. E ele houve um dia que foi contra um coisa daqueles de incêndio. Sim, um cartel. Foi contra um carretel de incêndio, rebentou e aquilo começou a deitar água para dentro da loja. E não sei se foi nessa altura... o rapaz nunca mais apareceu na loja, não sei porquê. Foi nessa altura que o Cassiano ia a correr, escorrega e manda um tralho. Aquilo foi tremendo, foi assim uma cena perfeitamente surreal. Mas de resto tenho muito boas recordações. Aprendi muito com o António Cassiano, muito mesmo. Tive um apoio muito grande do Carlos Mendes, também foi um pilar muito grande. E vocês todos, chefes de secção, na altura, foram fundamentais. E depois está nesta distância de Coimbra a Lisboa, isso para si foi complicado ou digeriu muito bem estes quilómetros todos para trás? Muito quilómetro. Até entrar não sei se ia de carro, se ia de comboio. Eu comecei por ir, vinha a Lisboa para ir 2 vezes por semana, mas depois, em determinada altura, encontrei um ritmo bom, que era, eu ia à segunda-feira de manhã para Coimbra e depois à segunda-feira ficava a trabalhar até bastante tarde. Na terça-feira ia à abertura da loja, sempre, mas vinha-me embora às 4 da tarde. Apanhava o comboio, vinha para Lisboa, jantava com os filhos, com o marido, depois no dia seguinte voltava e estava em Coimbra às 9 da manhã. Portanto, foram 2 anitos muito puxados. Muito esticados foram. E pronto, depois logo apareceram outros desafios para voltar para Lisboa. E aí até digo, nessa altura fui eu também que pedi, já não me lembro quem era o diretor. Ainda era o António Melo, acho. Foi antes do António Melo se ir embora. Que eu lhe pedi, porque a minha mãe adoeceu. A minha mãe teve uma doença degenerativa, cognitiva, e precisava de apoio.
precisava de apoio cá e foi nessa altura que pronto. Ele regressa a Lisboa e para onde? Regressei a Lisboa para a direção de operações. Não lembro quem era o diretor de operações nessa altura. Já não era o Ben Martins, já se tinha ido embora. Agora que já não... Foi o não sei Carlos Maia, já não lembro. Não, logo agora, a seguir... Não, o Carlos Maia depois vai logo para a Staples. Pois foi, o Carlos Maia foi logo para o Armando Vieira. Terá sido o Armando Vieira. Não, foi o Cerqueira. Cerqueira. O Cerqueira. Já não me lembro. O Cerqueira, depois logo a seguir começaram a vir os estrangeiros. Mas... Foi. Sei que depois logo veio o Bruno, foi depois quando o António Melo se foi embora, que houve aquelas trocas e baldrocas que o Luís Valentim passou pela direção geral, mas foi em caminho para a rua. Uhum. E veio o Petit Jean e o Bruno de Lausanne. Exatamente. Portanto, o Bruno de Lausanne foi... E pronto, voltei a fazer projetos na área de operações, otimizações, otimização de processos, coisas muito variadas. Mas não teve no estrangeiro? Isso foi depois. Foi? Nessa altura, quando vieram os franceses, quando veio a equipa francesa, o Tijan e o Bruno de Lausanne, foi quando fizemos as remodelações todas. Uhum. Quando fizemos as remodelações das lojas, para o novo formato, quando passámos do encarnado para o azul e amarelo. Uhum. E eu estive envolvida em todas as remodelações. Começámos com Palmela, foi a primeira loja onde se fez aquele sistema de frio que ainda lá está hoje, que eu fui lá há coisa de umas semanas, aquilo é frio, não é frio. Foi. É a loja mais fria onde eu alguma vez estive. Mas começámos a fazer as remodelações todas e eu estive sempre a acompanhar as remodelações. Foi Palmela, depois a seguir fizemos Gaia, Albufeira e Braga no mesmo ano. Depois a seguir foi Matosinhos e Coimbra. Não, Coimbra não houve... Coimbra não foi remodelada. Coimbra só mais tarde é que, como tinha aqueles problemas de localização... Exato. E nessa altura começou-se a negociar também a venda da loja de Coimbra e a compra do terreno. Mas isso, depois, pronto. Depois, o grande desafio foi a remodelação da loja de Alfragide. E eu estive à frente da equipa que fez a remodelação com o Francisco Carvalho, na altura. Aquilo era reuniões todas as semanas. O que é que vamos fazer? Esta semana vamos fazer isto, e isto, e isto, e isto, e isto. E aquilo era tipo ecológico. Tal. Depois fez também o novo edifício do escritório, da sede. Foram uns anos muito movimentados, que os franceses fizeram ali aquilo, fez-se muita coisa, mudou-se muita coisa, tanto em imagem como em conceito, como um foco muito maior na hotelaria do que aquilo que já tínhamos. Sim. Fizeram andar. O deixar as vendas de caminhão, que foi assim uma coisa que também custou nos resultados. Foram uns anos difíceis do ponto de vista também de gestão. Para a equipa de gestão foram anos difíceis. Mas pronto, depois disso, agora houve em determinada altura, acho que eu que foi em 2007, 6, 7, que os alemães começaram a fazer um processo de identificação de quadros com potenciais. Potenciais. E fizeram cá um assessment center do qual eu fiz parte. E no fim do assessment, a Cláudia Schlossberger, que era a diretora de recursos humanos do Grupo Metro, disse ao Sr. Petit Jean que eu era para ir para a carreira internacional. Já agora... E pronto, eu entrei logo em 2007,
em 2006, logo no programa Apollo, que era um programa de um ano, onde estávamos 12 pessoas de várias nacionalidades. E depois, quando acabou o programa, ainda estive ligada também à abertura da loja de Aveiro e ao fecho. E logo a seguir ao fecho da loja de Aveiro, fui para a Hungria, como diretora regional de parte do país, não é? E aí, deixa-me só fazer aqui uma questão. Quando vai para a Hungria, não era para ir para Coimbra, a distância é muito mais. A família foi ou ficou cá? Quando foi para ir para a Hungria... Os miúdos já tinham uma outra idade, não é? Pronto, infelizmente a minha mãe já tinha morrido, e a minha sogra também, portanto estávamos, enfim... mas tinha sido uma decisão tomada na altura do MBA, porque sabendo que eu estava numa empresa multinacional, a evolução necessariamente iria passar para o estrangeiro. Teria que passar para o estrangeiro. E, portanto, foi um compromisso que assumimos em família, foi que se houvesse uma nomeação para o estrangeiro, ia a família toda. Claro. Acabou por não ir a família toda, porque o meu filho do meio já tinha 18 anos e tinha começado a namorar a atual mulher, a mulher dele, sim. que é hoje a mulher dele. E então ficou, foi muito difícil, porque ele foi para lá, Imagino. Ele terminou aqui o 12º e depois era suposto fazer a faculdade lá, e foram uns meses horríveis. E eu às tantas desisti e disse, não, vais para Lisboa, ficas lá, mas é para ter resultados, porque se não tiveres resultados, claro, voltas para aqui. Mas pronto, ele teve bons resultados, deu-se bem. E a minha filha foi para lá fazer o curso de medicina, e o mais novo tinha 11 anos, foi para o Colégio Internacional, adaptou-se bastante bem. Foi uma mudança de família mesmo. E o marido deixou o trabalho ou arranjou? O que é que ele faz? Ele hoje em dia está reformado. Boa. Já está reformado há uns anos. Mas ele continuou, ele tinha duas coisas. Tinha digamos, um negócio, a empresa do pai dele, que, enfim, foi reduzindo e, portanto, depois deixou até... o meu sogro vendeu a empresa também. E ele tem também, e isso continua a fazer, ainda tem reminiscências da família em São Tomé. Okay. E, portanto, ainda tem lá um negócio e tem algumas... não é propriedades, porque as roças foram nacionalizadas, mas tem alguns prédios e andares e não sei o quê, portanto tem uma casa comercial ainda. Ainda está a gerir portanto, isso. Ele é administrador e vai lá 3 vezes por ano, está lá umas semanas e pronto, ele e mais um primo dele, e vão fazendo a gestão daquilo. Mas na altura foi corajoso da parte dele, porque ele largou e foi. Boa. Portanto, e fez o backup em casa durante os primeiros meses de adaptação, que são extremamente duros. Mais duros. É. E os miúdos, como é que eles reagiram olha, vamos sair daqui e vamos para a Hungria? O do meio já O do meio, pronto, o do meio até. Os outros. A mais velha. Por causa dos amigos, por causa da escola. A mais velha já tinha uma idade em que percebia e queria muito fazer o curso de medicina, que depois acabou, coitada, por não fazer, porque adoeceu gravemente. Acabou por não o fazer. O mais pequeno foi um bocado mais dramático, foi difícil. Porque, e os meus amigos. Isto foi um choro durante 4 anos. Não foi um choro, ele foi-se adaptando, não é? Pois, claro. Depois, quando voltámos, foi outra vez o mesmo drama. E agora os meus amigos.
É o inverso, é o São inverso. são as coisas que acontecem. Mas sentiu que eles aprenderam e cresceram para conhecer outra cultura Eu acho que foi fundamental para eles. eles. Fundamental para eles. Curiosamente, nenhum dos dois, nem a minha filha, nem o mais novo, nunca quiseram ir trabalhar para fora. O único que foi trabalhar para fora e vive fora de Portugal é o do meio. É aquele que não quis. Que eu quis ir à altura. Mas acho que a experiência também para ele, que ficou cá, foi uma experiência interessante, porque ensinou-o a viver sozinho, mais independente. Claro. Viajámos muito, enquanto as vantagens de estar num país no centro da Europa é fantástico. É isso, é que está-se ali e vai-se a qualquer lado. A qualquer 2 horas ou 3 horas está... Eles conheceram muito, viajaram muito ali naquela zona. E eu acho que a exposição a uma cultura diferente, a uma língua diferente, a uma forma de viver diferente, foi bom para a formação deles e para aquilo que eles são hoje. E a questão é, e a doutora gostou? Adorei, gostei imenso. Gostei a nível imenso pessoal ou profissional? As duas coisas, pessoal e profissional. Pessoal, acho que a nível pessoal, o vivermos numa situação de expatriados une o núcleo familiar, porque você é completamente desenraizado daquilo que são os seus pontos de apoio, os pais, os tios, os primos, os amigos, e temos que nos focar mais no núcleo fundamental, portanto, a relação com os filhos, com o marido, com os filhos, reforça-se de uma maneira muito diferente, porque não há tanta distração, não é? Apesar de haver muito trabalho, eu tinha muito trabalho, mas depois em casa, até se conhecer, até se estabelecer uma nova rede social e de amizades e tal, fica muito concentrado no núcleo, seio familiar. E eu tinha, pronto, o meu pai, na altura, pronto, tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, passava temporadas grandes connosco. Normalmente ia em setembro e ficava desde setembro até começar a nevar. Ele não gostava de neve, portanto, assim começava a nevar, vinha-se embora. Depois esperava, nós vinhamos passar o Natal. Só gosta de verão, não é? E depois voltava aí na Páscoa. Na Páscoa voltava connosco. Quando nós vinhamos na Páscoa, ele voltava connosco e ficava até ao verão. Depois, quando os miúdos vinham de férias, ele voltava. Portanto, foi engraçado. Mas a doutora, só para recordar, vai para lá como diretora regional, é isso? Diretora operacional regional, é isso? Diretora de operações regional. Tinha metade do país à minha conta, metade da Hungria. Também visitou a Hungria de uma ponta à outra, não é? De uma ponta à outra. Não só os sítios onde tínhamos lojas, mas como normalmente ficava lá sozinha. Ao fim de semana dava para passear. Ficava também lá sozinha durante quase 2 meses, não é? Porque os miúdos tinham 2 meses e tal de férias e eu só vinha 15 dias de férias. Viajei muito sozinha e explorei muito do país. Conheci sítios muito giros.